Roronoa Zoro, um dos personagens mais amados de One Piece, os lugares do mundo, sendo até mesmo mais amado que o próprio Luffy. Olha que isso é bem difícil. Ao mesmo tempo que ele é amado por ser quem é, também é muito criticado por certa parte da fandom, onde muitos crucificam principalmente a mudança que o Zoro teve do pré pro pós-time skip, e muitos chegam a alegar que o Zoro perdeu muito do seu carisma, da sua personalidade, perdeu o seu jeito de ser, e transformou no típico personagem que é Aura Farm e Hype Moments. Não que eu seja nenhum tipo de especialista, mas eu me considero um grande fã de One Piece e alguém que entende um pouco de como se construir um personagem, que é algo que eu gosto muito de fazer também. Aqui no canal eu já falei sobre vários personagens de One Piece, dei minha opinião sobre as escritas de algum, exaltei a escrita de outros, então bora fazer isso com o Zoro também, que é um dos meus personagens favoritos. Então, pra gente chegar no que o Zoro é atualmente, a gente precisa recapitular um pouco e analisar quem ele já foi e o que já foi apresentado dele pra gente também. Nós sabemos que o Zoro é o primeiro companheiro ao qual Luffy encontra, e aqui é bem interessante porque esse Zoro aqui, ele é muito distante do que ele vai ser alguns capítulos à frente e também do que ele é atualmente. Zoro, em primeiro contato, é um personagem extremamente arrogante e também extremamente confiante sobre suas próprias capacidades. E se hoje eu falasse pra você que já saíram as seguintes palavras da boca do Zoro: se o Luffy o atrapalhasse em seu próprio sonho, ele não teria pudor em matar o próprio Luffy. Você realmente acreditaria que o Zoro já disse isso? Pois é, ele falou. Isso é extremamente curioso quando, por exemplo, durante toda a infância do Zoro, ele era um segundo lugar, ele era o derrotado. Eu acho que é comum, ou pelo menos esperado, que pessoas assim se tornaram um pouco menos confiantes das suas próprias capacidades. Mas com o Zoro foi um pouco diferente, ele até mesmo se questionou por que não conseguia vencer a Kuina, porém no momento ao qual ele perde a sua rival, pessoa ao qual ele fez uma promessa, Zoro não podia mais se dar ao luxo de duvidar das suas próprias capacidades, pois agora ele não carregava apenas o seu objetivo, mas também de alguém que partiu. Por isso é tão importante, 50 capítulos depois, quando o Zoro encontra o Mihawk, pessoa a qual ele passou anos procurando. Há outro momento melhor do que esse para o Zoro provar suas capacidades, realmente realizar a promessa ao qual ele tanto ansiava. Infelizmente, o Zorão foi na ânsia de ter e no tédio de possuir. O próprio Mihawk diz ao Zoro, padachim que não consegue reconhecer a diferença de poder entre o outro antes de sacar sua espada é apenas um tolo. Isso que o Zoro era naquele momento. Ao entrar em conflito com aquele que o separava do seu sonho, Zoro se vê totalmente destruído. E a única coisa que o salvou foi a sua honra mediante aquela situação. Não recuar fez com que o Mihawk poupasse a sua vida, coisa que todos nós sabemos. Novamente, quando o Zoro se vê perante a derrota, ele reconhece a sua fraqueza, a qual aquela nunca o deixou. Ao mesmo tempo que ele se sente desonrado por ter sido poupado pela sua fraqueza, ele também dá forças para forjar uma nova promessa, mas dessa vez feita para quem estendeu a mão a ele, ao Luffy. Ele não seria mais apenas o espadachim mais forte pelo seu próprio desejo e o de Kuina, mas sim para mostrar o seu valor ao Luffy, o tão grandioso que também faz o maior espadachim do mundo fazer uma promessa a ele, o que vai ocupar o topo enquanto o Zoro o persegue. E a partir daqui, cada vez mais a gente vai vendo de forma sutil e até de forma explícita também, o quanto mais o Zoro se afoga nessa coisa de se tornar mais forte, perseguir esse ideal para alcançar os seus objetivos e também dos seus companheiros. Caipira tem umas frases mais fodas da ficção, na minha opinião, quando o Zoro diz que nunca orou para Deus um dia sequer. Pois se o Zoro deseja ser tão grandioso quanto o seu sonho, ele não pode se curvar a uma deidade qualquer. Assim como também, se for para salvar seus companheiros, o Zoro vai agir como um demônio, retalhar qualquer oponente que se colocar em sua frente. Em outra situação, se for para dar sua vida, cessar o seu próprio sonho ali, para que seus companheiros possam continuar, o Zoro também vai se sacrificar como se fosse nada, como se não tivesse acontecido nada. Você vê que o Zoro passou de uma pessoa arrogante para ser alguém que se importa com aqueles que estão ao seu redor. Carrega apenas o seu sonho, mas também de todos que estão à sua volta. Não se acharia merecedor de continuar perseguindo seu alvo, seu objetivo, tivesse que sacrificar aqueles que estão ao seu redor para isso também. A lealdade é um sacrifício tão grandioso, minha opinião muitas vezes é confundida com pessoas dizendo, por exemplo, se o Luffy mandasse o Zoro matar um Mugiwara, ele faria sem questionar, coisa que ele claramente não faria. Mas o papel do Zoro seria ser a voz da razão do Luffy, não obedecer ele cegamente. Mas então, depois de terem sido aniquilados pelo Kuma, mais uma vez o Zoro vê a derrota, percebe que sua força ainda não é forte o suficiente para salvar nem os seus companheiros, nem levar ele ao seu próprio objetivo, que tem
outro momento espetacular do personagem, qual ele se curva ao Mihawk, aquele que seria o seu maior rival, o seu maior antagonista da sua própria história, poder ficar mais forte. Mas o Zoro aprendeu que não adianta nada a arrogância, não adianta de nada o orgulho, se você não pode provar esses valores para si mesmo e nem para as pessoas ao seu redor. Então, deixando a sua honra de lado, ele abaixa sua cabeça e coloca sua testa no chão e implora para que ele pudesse ser treinado e se tornar mais forte. O próprio Mihawk diz, e orgulhoso como aquele não faria isso apenas pelo seu próprio objetivo, mas sim pelas pessoas que o cercam. Simplesmente cinema, senhores. Então veio o famoso salto no tempo e temos um Zoro um pouco diferente. Muitos gostam de chamar até de porta, tendo como o Zoro é inexpressivo, sem personalidade, agora só serve pra lutar, coisa que eu discordo bastante. Zoro com certeza se tornou um personagem mais centrado e focado nos objetivos aos quais ele tem. Mas eu acho que isso faz parte da construção do personagem quando temos ciência de tudo que ele já passou até esse momento. Ele reconheceu que não era forte o bastante e que talvez eles não poderiam encarar a vida pirata como apenas jovens aventureiros por aí. Estão colocando sua vida em risco, coisa que foi colocada em pauta quando, por exemplo, o Sop quis deixar o bando e os outros personagens queriam que o Sop voltasse de imediato, e Zoro negou. Já esqueceu o que ele fez? Você não pode ceder, Luffy. Ninguém aqui é moleque pra ficar brincando de pirata. Como se o Zoro deixasse de ser um personagem um tanto quanto idiota que tira boas risadas e tem ótimos momentos divertidos. Mas que agora ele quer mostrar também que a sua força é suficiente para que eles alcancem o seu objetivo e que ele alcance seu próprio sonho. Agora Zoro está pegando o papel e buscando o papel de impor a sua força aos seus oponentes, aos seus desafios. Por exemplo, contra a Monet, quando Zoro cursa sobre no momento em que você encontra uma fera, qual a certeza de que você tem que não vai ser apanhada por ela? Assim como também o Zoro passou a reconhecer a força daqueles que são realmente fortes. Suas ações continuam concretas ao que ele já foi anteriormente. Zoro é aquele que vai colocar sua força em prova pelo sonho do Luffy e sacrificar sua própria vida se for preciso para isso. Pois é apenas através da força que o Zoro reconhece o seu próprio ser, percebe aquilo que lhe falta e aquilo que ele pode melhorar. Isso inclusive é o que acontece quando o Zoro consegue finalmente extrair o potencial máximo da Ema, mostrando para si mesmo e para o seu oponente sua ambição, o seu sonho, o seu desejo, o seu haki são dignos de um rei, de alguém que tem que ocupar o topo. Mas afinal de contas, ele tem uma promessa a cumprir com o seu capitão e com a sua melhor amiga. Mesmo em Egghead, quando o Zoro enfrenta o S-Hawk, ele fala que comparado ao Mihawk, o S-Hawk parece ter mais humanidade. Ele parece uma frase que é jogada aos ventos ou apenas algo que se relacione ao Mihawk futuramente, mas particularmente em minha interpretação, eu acho que isso nos leva a um ponto de que o Zoro quer mostrar que aos poucos, para se tornar mais poderoso, ele também não pode ser tão humano quanto os demais. Sentido que para alcançar o topo vai acabar deixando algumas facetas mais simples de você no passado, assim como também o Luffy teve um amadurecimento gigantesco do pré pro pós time skip, perdendo a essência de quem ele é. Mas que assim como o seu mestre, talvez agora o Zoro tenha uma visão muito mais afiada do que a sua própria espada. Só pra gente finalizar, eu acho que muitas das críticas feitas ao Zoro não são realmente feitas ao personagem do Zoro, mas sim a uma expectativa que as pessoas criaram sobre isso. No sentido de que, por exemplo, muitas pessoas acham que por algum motivo cada Mugiwara vai ter mais um arco gigantesco sobre ele, explorando seus sentimentos, explorando a sua família. Mas sejamos honestos, isso não é necessário para que um personagem seja bem construído, nem bem escrito. Mas um personagem ser tudo isso é como ele é passado no mangá, e não apenas ter um passado triste. Explorar sobre o personagem, sim, é com certeza algo muito legal, mas não é o que faz o Zoro ser um personagem ruim por não ter isso. Continua sendo um personagem muito bom, muito concreto e com decisões narrativas muito coesas a tudo que o Oda quer fazer com ele. Ser simples e fácil de entender é que torna o Zoro tão cativante, e ter tantos fãs de fato faz com que ele seja um dos melhores personagens de One Piece. Ele atende exatamente a proposta ao qual ele tem que representar. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido passar minha visão sobre o personagem aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e eu disse do vídeo do Kizaru que não ia demorar muito. Eu confesso que além de ter ficado ocupado um pouco, eu passei esses meses com uma gripe infernal e minha voz estava uma porcaria. Esse vídeo aqui ela tá um pouco melhor, mas prometo que na próxima semana eu já vou tentar postar outro vídeo. Se é que você achou, deixa um like e compartilha com um amigo se puder, então até a próxima.